Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 8 do livro de Ester, da Bíblia Sagrada. Ester 8. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Ester 8, 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era. Ester 8:2. E tirou o rei seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu, e Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Ester 8:3. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. Ester 8:4. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. Ester 8:5. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Hamedata, o agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Ester 8:6. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Ester 8:7. Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr a mão sobre os judeus. Ester 8:8. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei selai-o com o anel do rei, porque a escrita que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Ester 8:9. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. Ester 8:10. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pelas mãos de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Ester 8:11. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e assolarem todas as forças do povo e província, que com eles apertassem crianças e mulheres e que se saqueassem os seus despojos. Ester 8:12. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. Ester 8:13.
e uma cópia da carta, que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Ester 8,14. Os correios, sob os jinetes das cavalariças do rei, apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Ester 8,15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, com uma veste real azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Ester 8,16. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Amém, aleluia, glórias a Deus. Ester 8,17. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém, aleluia, glórias a Deus. Façamos agora a leitura de alguns comentários aqui, com relação ao versículo 8, ao capítulo 8. Há vários comentários, né? O primeiro, com relação ao versículo 1, diz assim, 8:1. A casa de Amã. Heródoto e Joséfo afirmam que a propriedade de um traidor passava para o rei. Assuero entregou a propriedade confiscada a Ester como reparação pela ofensa cometida contra ela. O comentário 8.2 diz o seguinte: a promoção de Mardoqueu. Além de ter sua vida poupada da tentativa de assassinato de Amã, Mardoqueu foi promovido como sucessor de Amã na corte. A tentativa de matar Mardoqueu serviu apenas para exaltá-lo e destruir Amã. Sem dúvida, esta inversão tem por objetivo advertir os inimigos do povo de Deus e encorajar aqueles a quem Deus prometeu proteção. Amém, aleluia, glórias a Deus. O comentário 8.4, diz que é para a gente ler a nota 4.11. Já foi lido aqui, mas eu vou reler. Diz assim, 4.11. A lei proibia que qualquer pessoa, até mesmo um membro da família, se aproximasse do rei sem ser chamado. Isso visava proteger o monarca de tentativas de assassinato. Quem desejasse ver o rei devia enviar uma mensagem solicitando uma audiência. Um relevo escavado da cidade de Persépolis mostra Dario I, sentado em seu trono, com o cetro real na mão direita, e o príncipe Xerxes em pé ao seu lado. Dos dois lados do trono pode-se ver os guarda-costas reais, equipados com machado, espada e arco. Uma vez que não havia sido chamada pelo rei há 30 dias, Ester não esperava ter uma oportunidade de falar com ele tão cedo. Tendo em vista a urgência de sua missão, considerou necessário quebrar o protocolo da corte e arriscar a própria vida. Bem, então vamos continuar aqui a ler os comentários do capítulo 8. Com relação ao versículo 8.9, diz o seguinte: aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, em nosso calendário, o mês de Sivan corresponde a meados de maio até meados de junho. A festa de Pentecostes, ou das semanas, que segundo a tradição judaica rabínica comemorava a entrega da lei no Sinai, ela é celebrada em Sivan e basicamente era uma comemoração da colheita. 2 meses e 10 dias depois da publicação do decreto para exterminar os judeus, Amã estava morto e seu decreto havia sido neutralizado. No entanto, ainda faltavam 9 meses para o dia do confronto. 8.10.
Diz assim, vê Esther, versículo, anota 1:22. Diz assim, anota 1:22 de Esther, diz assim, várias línguas eram usadas na época. O persa antigo, o elamita e dialetos babilônicos, bem como o assírio, árabe e dialetos indo-europeus. O aramaico era a língua de uso corrente para o comércio e a diplomacia em todo o império. A maior parte das inscrições do reinado de Xerxes são trilíngues, em persa antigo, babilônio, acádio e elamita. O império contava com um excelente sistema postal, que usava o revezamento de cavalos e de cavaleiros. Veja, aí tem uma referência. Bem, vamos agora continuar a fazer a leitura das notas referentes ao capítulo 8 do livro de Esther. Diz assim, ao 8:11, Mardoqueu neutraliza o decreto de Amã. O decreto de Mardoqueu, visando proteger os judeus, lhe concedia apenas permissão legal para se defenderem, no caso de alguém ousar obedecer ao edito de extermínio publicado por Amã. A ocorrência de hostilidade, o fato de tantas pessoas terem sido mortas, indicam um grande número de inimigos dos judeus. E o último comentário com relação ao capítulo 8, é o comentário 12, diz assim, o dia 13 do 12º mês. O mês de Adar corresponde a fevereiro-março. Só tem esse comentário. Bem, então, encerramos assim a leitura do capítulo 8 do livro de Esther, da Bíblia Sagrada, tá? E aí nós vamos fazer uma continha aqui. Acho que na verdade eu terminei não trazendo. Mas enfim. Vamos encerrar, né, a leitura de hoje, agradecendo a Deus pelo privilégio de poder ler mais um dia a palavra do Senhor, certo? Então, agradecemos a Deus mesmo por essa oportunidade maravilhosa, né? Única, exclusiva, de poder ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa palavra é viva e eficaz. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.